Meus irmãos, Deus é um Deus que deseja que eu e você tenhamos com Ele um relacionamento íntimo, sadio e perfeito por intermédio da oração. A Bíblia diz em Tiago 4,8, a primeira parte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E uma das maneiras de chegarmos a Deus é por intermédio da oração. Só que não é qualquer tipo de oração que Deus responde. E se existe uma coisa chata, uma coisa ruim, é quando estamos orando, clamando ao Senhor e não há resposta da parte do céu. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa boa é quando se prostramos diante de Deus e logo em seguida Deus manifesta a sua bondade através da resposta das nossas orações. Outro dia, minha esposa estava orando por alguém para que esta pessoa fosse ao culto e esta pessoa já estava há muito tempo sem ir à igreja. E no dia que a minha esposa orou, clamou a Deus, quando foi à noite, a pessoa estava lá na igreja. Eu me lembro que ela ficou muito feliz por ver a sua oração sendo respondida. Então é muito bom quando Deus responde a nossas orações. Mas eu posso estar falando para alguém agora que desde muito tempo você está orando, está clamando por alguma coisa e até então a resposta não chegou. E quem sabe o teu coração esteja angustiado, atribulado, entristecido, até mesmo achando que Deus não está te ouvindo. E talvez você se englobe em um desses tipos de oração que eu irei falar aqui agora. Eu irei falar sobre 3 tipos de oração que Deus não responde. E eu serei bem direto, por isso eu já quero te convidar para deixar o teu like, se inscrever no canal se é novo por aqui e compartilhar esse vídeo com mais alguém. O primeiro tipo de oração que Deus não responde é a oração que é feita com dúvidas. Eu quero ler a Bíblia para nós entrarmos neste assunto com mais intensidade. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, que está escrito: peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Queridos, aqui Tiago está falando acerca de um homem pedir a Deus sabedoria. E eu sei que isso se engloba em toda a nossa vida de fé. Se alguém vai pedir sabedoria a Deus, Tiago está dizendo, olha, peça-a, porém, com fé. Por quê? Porque se pedir duvidando, não pense tal homem que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Então, amado, o motivo pela qual muitas pessoas não estão sendo respondidas, agraciadas pelo Deus Todo-Poderoso através das suas orações, é porque se prostram diante de Deus e quando vão orar, eles ficam duvidando, será se Deus ouviu a minha oração? Será se Deus vai atender o meu pedido de oração? É porque alguém chega diante de Deus e diz, Senhor, liberta o meu filho das drogas, faz uma obra na vida dele, salva ele. Só que quando a pessoa sai da oração, a pessoa está dizendo, meu Deus, Deus não ouviu a minha oração. Deus não vai atender a minha oração. A pessoa está pior do que já estava. Não, Deus não está me ouvindo. Não, Deus não vai fazer. E aí a mente cheia de dúvidas, o coração impregnado de dúvidas, não acredita que Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória nesta causa. É por isso que não é atendido pelo Senhor. A Bíblia diz em Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, se eu me prostrar diante de Deus em oração, crendo, suplicando a Deus com fé, eu posso descansar o meu coração. Por quê? Porque Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar e fazer um grande milagre. Se você e eu pedirmos com fé, nós podemos colocar qualquer causa diante do Senhor, descansar o nosso coração. Por quê? Porque Deus cuida de tudo.
E no momento certo, no momento oportuno, Deus manifestará o seu poder, a sua glória e trará resposta ao nosso pedido de oração. Então a primeira oração que Deus não responde é aquela que é feita com dúvidas. Não faça orações e fique duvidando. O segundo tipo de oração que Deus não responde é quando pedimos mal para gastarmos em nossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Querido, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque se Tiago deixou isto escrito, é porque pessoas fazem orações desta forma. E aí oram, clamam, muitas vezes se decepcionam com Deus, porque não são respondidas pelo Senhor. É alguém que se prostra diante de Deus e busca algo para o seu prazer pessoal, buscando honraria, poder, riqueza, simplesmente para demonstrar a sua grandeza e não a grandeza e a magnificência do Deus que criou os céus e a terra. É alguém que busca de forma egoísta, com inveja. Eu vou lhe dar um exemplo. De repente, alguém muito usado na tua congregação, na igreja que você congrega, mas aí tem um irmãozinho que tem inveja do fulano que é usado. E o que ele faz? Ele vai se prostrar diante de Deus e vai buscar a Deus. E sabe o que ele faz? Senhor, eu quero que o Senhor me use mais do que fulano para que todos saibam que eu sou mais usado do que ele. Eu quero que o Senhor me dê mais dons do que ele, para que todos vejam o quanto o Senhor me usa sobre a terra. Eu quero ser maior do que ele, Senhor. Eu quero ser uma bomba nas tuas mãos para que todo mundo reconheça que aqui nesta igreja eu sou a pessoa mais usada. Esta oração Deus não responde. A oração que Deus responde é aquela que é feita dentro da sua vontade. Mesmo que você não saiba como pedir, mas o Espírito Santo intercede por você e por mim, porque ele conhece os nossos corações. É uma oração que é feita para manifestar o poder e a grandeza de Deus sobre a terra. É uma oração que é feita para que nós venhamos galgar algo, que possamos, através deste algo, glorificar ao nome do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que não podemos pedir poder, autoridade, dons espirituais, até mesmo recursos financeiros. Entretanto, que esse pedido seja feito não para manifestar nossa grandeza diante do homem, mas para demonstrar a grandeza de Deus diante do homem através daquilo que iremos fazer com que Deus colocará sobre a nossa mão. Então, quando alguém se prostra diante de Deus e pede mal para gastar em seus deleites, Deus não atende esta oração. O terceiro tipo de oração que Deus não responde é quando o homem que está orando está vivendo na prática do pecado. E ali não há um verdadeiro arrependimento. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Vamos ler ainda Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso aqui é muito sério, amado. Por quê? Porque alguém está na prática do pecado, não quer ouvir a lei de Deus, não quer abandonar o pecado, e aí se prostra diante de Deus por causa de alguma necessidade, ora, clama, faz jejum, se sacrifica diante de Deus e as suas orações não são respondidas. Isaías 59, 1 e 2 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça, ou para que vos não responda. Então, queridos, uma oração feita por uma pessoa que está na prática do pecado, ela não é respondida. E se ela for respondida é porque ali existe um propósito específico da parte de Deus. Mas na sua interpretação mais clara,
alguém vai clamar, alguém vai suplicar e Deus não irá responder. Por quê? Porque Deus não é obrigado a atender pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, vai clamar e Deus vai ouvir aquela oração. Se você está vivendo na prática do pecado, se há um pecado que está consumindo a tua espiritualidade e você deseja receber a resposta da parte de Deus, você precisa deixar de lado este pecado, abandonar esta concupiscência, para que Deus venha ouvir e atender a sua oração. É certo que Deus está pronto para nos ouvir. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Mas a iniquidade está fazendo separação. Então o que eu faço? Eu me arrependo de todos os meus pecados, abandono meus pecados e me prostro diante de Deus. E naquele momento o céu irá se abrir sobre a minha vida e Deus irá responder às minhas orações. As suas bênçãos chegarão sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Se você reconhece que este tema, este vídeo, este conteúdo está alicerçado na palavra de Deus, compartilhe. Muitas pessoas não estão sendo respondidas por Deus porque estão se enquadrando em uma dessas orações e através deste vídeo o Senhor manifestará sua glória sobre elas. Eu espero ter contribuído para o teu nível espiritual. Eu lhe espero aqui no próximo vídeo, permitindo o Senhor.